Ô, gente, Roberto Rilubíscaro aqui. Quer chorar com depoimento embargado em lágrimas de pessoas que sobreviveram ao incêndio do edifício Grenfell lá em Londres, ou B, perderam amigos e parentes naquela ocasião? Quer ficar com ódio de gente importante que, ao dar depoimento lá em uma investigação sobre o caso, abriu a sua participação dizendo assim: olha, eu concordei vir aqui para falar dessas pessoas, mas eu não posso ficar muito tempo porque tenho diversas reuniões. Vocês prometeram que não ia tomar muito do meu tempo. Tá lá no documentário, isso vai ser mostrado, tá? Pois bem, se você quiser essas duas emoções e mais algumas outras, né, especialmente revolta, o documentário que a Netflix colocou no seu catálogo agora em meados de junho de 2025 sobre este incêndio em um prédio de apartamentos em Londres que aconteceu em junho de 2017 e matou 72 pessoas, é só você assistir que você vai ver que é um documentário bastante enraivecido, né? Que está cobrando punição. Ele é um documentário que está cobrando que as pessoas assumam e paguem pelas suas culpas. Só que antes de falar só mais um pouquinho sobre este documentário difícil, pungente, mas muito importante, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Eu me lembro quando esse incêndio aconteceu e me lembro das pessoas assim, no começo, né, surpresas de como que aquele fogo consumiu aquele edifício tão rapidamente. Tudo isso aí vai ser abordado neste documentário que dura 1h30 mais ou menos, tá? Mas é assim, foi uma sucessão de erros, ganância, arrogância, que acabaram resultando na morte das pessoas e com que o trabalho dos bombeiros e dos atendentes do equivalente britânico ao 911 fosse ineficiente. Como sempre, as pessoas lá embaixo é que pagam o pato, né? Então vai ter pessoas entre os depoentes, vai ter socorristas. Então, por exemplo, a gente não sabia o tipo de material que tinha sido usado no prédio. Se a gente soubesse, teríamos falado para as pessoas evacuarem os apartamentos e não ficarem lá, como é praxe de a gente fazer no nosso protocolo, né? Então essas pessoas, e aí então você vai ver, era por causa de material. Sim, aí você vai ver lá, por causa de uma economia de material, usaram uma coisa totalmente inflamável para fazer uma melhoria cosmética no prédio, porque esse prédio se localiza em Kensington, numa parte de Kensington. Tem uma parte de Kensington que é bem chique, né? Chelsea. Então, aí, como esse prédio era habitado por pessoas teoricamente mais pobres, havia uma pressão para que o prédio ficasse mais bonito. E aí, então, eles colocaram um material que era inflamável. Mas você fala, nossa, e ninguém percebeu? Então, havia um governo. E aí é o documentário que está falando, né? Havia um governo na época que era a favor de tirar a mão do Estado, de desregulamentar as coisas. Então aí os caras falavam, a gente vai desregulamentar tudo, é muita regulamentação. Tira uma para botar outra, você vai ver lá. E aí então não havia fiscalização do governo, aconteceu o incêndio. Inclusive a primeira-ministra da época, lá, Theresa May, ela vai dar, uma das entrevistadas ela é a mais conhecida, né? Assumindo um meia-culpa, meia-boca, né? Ela falou, não, tinha regulamentação, só que a regulamentação não era apropriada, não era suficiente. Tá? Eu pensei, bom, então não tinha.
Né? É aquela história. Enfim, e aí você vai ter tudo isso e tem que lembrar uma coisa, e outros erros que foram acontecendo, né? Descasos, né? Enfim, é uma cachoeira. É tipo filme Premonição, que vai acontecendo um negócio, outro, e no final tem a morte. Esse documentário é a mesma coisa, né? E aí, só que foi na vida real. E aí, quando você vira as imagens que eles conseguem ter de dentro do prédio, das celulares, o pessoal que gravou lá, tem que lembrar sempre que aquelas imagens, elas não são reconstituições, como a maioria dos documentários de crime da vida real. Não, foram dali. Você não vai ver gente carbonizada, não estou dizendo isso, mas você vai ouvir áudio de gente desesperada, gente tossindo, e ver nada, porque foi à noite e a fumaça tóxica pegou todas aquelas pessoas de surpresa, né? Então, assim, é um documentário que ele vai dar bem detalhadamente todos os culpados, né? Ah, esses culpados foram punidos e tudo mais. Veja aquelas coisas que eles escrevem ao final do documentário. O que vocês acham? Tchau.